Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Enzo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luiz, Melissa, Rawane, Soraya, Tiago e Ian. Galerinha, já são 8 horas e 5 minutos. Vamos iniciar aí mais uma aula de revisão. Nessa aula de hoje, eu selecionei exercícios aí do caderno de atividades, já que a gente fez grande parte aí dos exercícios do livro. Nessa aula de hoje, vamos fazer alguns aí da página 126. Deixa eu aumentar aqui a espessura da minha caneta. Pronto. Então, hoje nós vamos fazer os exercícios aí da página 126, certo? Do caderno de atividades, beleza? Então, olha só, a questão 6 do caderno de atividade, ela vem com esse seguinte enunciado. Ele fala: o novo padrão brasileiro de placas, que será utilizado em todo o Mercosul, é uma combinação de 4 letras e 3 algarismos, conforme a imagem abaixo. Então, com certeza, vocês já viram aí os novos modelos aí das placas, principalmente nos carros novos, ou então quem, né, faz a vistoria e troca a página, e troca, no caso, a placa, né? Para quem troca a placa, no caso, ela continua com 3 letras e 4 números. Mas para os carros novos aí, ela vem com 4 letras, para os carros novos, ela vem com 4 letras e 3 números, beleza? E aqui nessa imagem ele vem explicando tudo em relação aí, né, à placa. Por exemplo, ele fala que esse primeiro código é um código bidimensional. Ele fala que essa faixa que passa por toda a placa, que parece umas ondazinhas, são as faixas holográficas, né? Aqui tem o signo e o distintivo do Brasil, né? Temos a primeira letra, a segunda, a terceira, aí ele fala, né, combinação de 4 letras e 3 algarismos, são toda essa região daqui. Aqui nós temos, né, o nome do país, né, o emblema do Mercosul, a bandeira de qual país, né, é esse veículo, e por aí por diante. Então, todas as placas aí do Mercosul, ou seja, da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, né, elas vêm agora com essa mesma placa. Aí ele pergunta qual o número máximo de veículos que podem utilizar esse novo modelo de placa, lembrando que não existe 2 placas iguais. Então, não sei se vocês já se depararam, né, para perguntar, né, quantos carros podem ser emplacados, né, seguindo esse layout com 4 letras e 3 números. Então, nós temos que observar o seguinte, né? Por exemplo, quantas letras tem no alfabeto? O nosso alfabeto ele é constituído por 26 letras. Eu vou colocar assim, ó, 26 letras. Quantos números tem o nosso, por exemplo, os nossos números principais, digamos assim, né? A partir de quais números eu posso formar qualquer outro número? Seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números. O 10, por exemplo, ele é uma combinação do número 1 e do número 0. O número 11 é uma combinação de 2 números 1. O número 2 é uma combinação do 1 e do 2. Então, eu sei, né, que eu tenho 10 números, né, que é do 0 a 9. Do 0 a 9, eu tenho 10 números, né? O 1 é o primeiro, o 2 é o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 2 é o terceiro, e aí vai, o 9 vai ser o 10º número, beleza? Então, eu tenho 10 números, digamos assim, né? 10 números que eu posso formar essa placa. Então, veja bem, para a primeira opção, né, que eu vou circular aqui agora, vou colocar uma seta. Vou colocar uma seta aí na primeira letra. Então, para a primeira letra, eu tenho 26, né? No caso aí, para o primeiro algarismo, né? Digamos assim, para o primeiro símbolo dessa placa, que é uma letra, né? Eu tenho 26 possibilidades. Pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, pode ser qualquer uma das 26 letras. Então, eu venho aqui e escrevo 26, que vou multiplicar para o segundo número, né? Que eu vou riscar aqui agora assim, ó.
o segundo símbolo, que também é uma letra, né, eu vou ter também 26 oportunidades, já que eu posso repetir essas letras, né? Então, para a segunda casa, eu vou ter também 26 possibilidades. Agora, olha só, para o terceiro símbolo, eu também vou ter, no caso aí, 26 letras, já que eu posso repetir essas letras. E aí eu caio no primeiro algarismo, né? O primeiro algarismo aqui vai ser o 4, né? Então, para numeração, né? No caso aí, para numeração, eu tenho, no caso aí, 10 números. Eu posso colocar aqui o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, ou então o 9. Então, eu posso colocar aqui 10 números, beleza? Agora, olha só, eu volto de novo para a quarta letra. Para a quarta letra, eu também vou ter, no caso, 26 opções, porque essas letras elas podem ser repetidas. Então, para a segunda letra, eu vou ter, no caso, 26 opções. E agora eu volto para a parte do número. Para esse número também eu volto a ter 10 opções, e para o último número também eu volto a ter 10 opções. Então, seguindo o raciocínio do princípio fundamental da contagem, basta eu fazer todas essas multiplicações. Essas multiplicações aqui eu fiz na calculadora, né? 26 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10, vezes 10 novamente. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar aí, ó, 4, 5, 6, 9, 7, 6, 0, 0, 0. Então, ele pergunta, né, qual o número máximo de veículos que podem utilizar esse novo modelo de placa, lembrando que não pode existir duas placas iguais, né? Então, se eu for contabilizar esse número, eu vou ter aí 456.976.000 carros que podem aí ser emplacados com essa característica de placa. Então, em tempos, né, à medida que, né, alguns carros eles vão deixando de ter utilidade, esse número aí sempre vai, né, com o passar dos anos, ser modificado. Né? Mas aqui já é uma grande quantidade de carros, né? 400 milhões, né? Mais de 450 milhões de carros podem ser emplacados com essa nova placa. Lembrando que a placa antiga, né, para os carros aí que não precisa fazer a troca, elas continuam em vigor. Então, para esse novo tipo de placa, eu posso emplacar mais de 450 milhões de carros. Uma observação aqui que eu acho bastante importante, né? Não sei se vocês pegaram a parte dos números dos celulares que não tinham 9. Por exemplo, antigamente, colocar um número que é aleatório, que não é um número de telefone, né? Por exemplo, 89732612. Por exemplo, aqui era um número de telefone que nós utilizávamos, né, antigamente. E aí, com o passar do tempo, a região de São Paulo, né, que é a nossa maior metrópole do Brasil, ela começou a mandar celulares, começou a mandar mensagem, né, as operadoras de São Paulo, começou a mandar mensagem para um monte de pessoas, eu recebi até no meu celular, e aí eles falavam, a partir do mês tal, vai ter que adicionar o número 9, vai ter que adicionar o número 9 na frente. E aí eles adicionaram o número 9. Tá, mas por que eles adicionaram esse número 9? E por que eles inventaram uma nova placa? Um dos motivos foi uma padronização para o Mercosul. Mas um dos motivos também é para aumentar a quantidade de carros que podem ser emplacadas. E, em contrapartida, quando eu falo aí dos telefones celulares, que teve que acrescentar o 9, por exemplo, né, eles acrescentaram esse 9 justamente para aumentar a quantidade de números de telefone, porque apenas esses 8 números aqui, né, 2, 4, 6, 8, apenas esses números aqui, eles comportavam uma quantidade X aí de pessoas que poderiam ter esse número. Então, como aumentou, né, a quantidade de celular, com o advento aí da tecnologia, né, cada vez mais pessoas foram adquirindo aparelhos
né, celulares e alguns números ficaram inutilizados, eles teve que acrescentar esse 9 para poder aumentar a quantidade, né, de números de telefone. A mesma ideia da placa é a mesma ideia do celular. Sem problema, Sofia. Seja bem-vinda. Beleza? Tranquilo? Deu para entender essa questão? Vocês podem me dar um feedback aí? Vocês podem dizer se entenderam ou não, se querem que eu repita a questão ou não? Vocês podem escrever aí no chat, que eu estou lendo aqui pelo meu celular, vocês podem escrever, eu entendi, professor, um S de sim, um N de não. Escrevam aí para mim no chat, por gentileza, se vocês entenderam essa questão ou não. Por favor, posso seguir para a próxima questão? Posso seguir para a próxima? Então, beleza, vou seguir para a próxima questão de número 7. Questão de número 7. Essa questão de número 7, nós vamos resolver o seguinte, ó. Em uma... Professor, a Sofia está pedindo para repetir a questão. Ah, sim, vou repetir. Como eu desenhei novamente, eu vou sair aqui sem salvar e vou abrir novamente aqui para não precisar apagar. Deixa eu só abrir aqui de novo a minha tela. Pronto, porque eu tinha riscado, né? E aqui eu abro zerado. Sofia, vamos lá. E essa questão eu acho bastante interessante, né? Principalmente que nós estamos vendo cada vez mais esses carros com essas placas novas, né? Vamos entender o motivo dessa placa nova. Então, vamos lá. O novo padrão brasileiro de placa, que será utilizado em todo o Mercosul, é uma combinação de 4 letras e 3 algarismos, conforme a imagem abaixo, né? E antes também eu até fiquei confuso, né? Porque nós somos acostumados com 3 letras nas placas e 4 números. Essa nova placa, ela veio diferente. Como assim diferente? Ela veio com 4 letras e 3 números. 4 letras e 3 números. Então, nós temos aqui, né, toda a identificação dessa placa, né, aqui, essa parte de baixo aqui, que parece umas ondazinhas, são as faixas holográficas, né, ela vem com símbolo aqui, ó, signo e distintivo do Brasil. No caso, o Brasil é BR, né, BR. Se fosse a Argentina, seria ARG. Se fosse o Uruguai, seria URU, e por aí vai. Aqui vem o nome do país, a bandeira do país, né? E aqui tem, né, a numeração das placas, tranquilo? Então, a ideia geral seria essa daí, dessas placas. E aí ele pergunta, né, qual o número máximo de veículos que podem utilizar esse novo modelo de placa? Lembrando que não podem existir 2 placas iguais. Então, pare e pensa, nós temos 4 letras e 3 algarismos. E aí eu faço a pergunta, quantos algarismos tem, né, no caso, quantas letras tem no nosso alfabeto? O nosso alfabeto, ele tem 26 letras. Ele tem 26 letras. E aí eu pergunto, o nosso sistema de numeração, né, que eu tinha até esquecido a palavra resolvendo da primeira vez, e era essa palavra, sistema de numeração. O nosso sistema de numeração, né, eles são formados por quantos números? Então, veja bem, ó, com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, 7, 8, 9. Com esses 10 números que estão dispostos aqui, eu consigo formar qualquer número que exista, apenas com esses 10 números, né? Lembrando, né, que vocês enxergam o 9 aqui no final e pensa que tem 9 números aqui, mas não é 9, a gente começa a contar a partir do 0. Primeiro número, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Então, eu tenho 10 números no meu sistema de numeração. Então, com esses 10 números, eu posso formar qualquer número que eu quiser, beleza? Tranquilo? Agora, vamos seguir aqui a linha de raciocínio, né? Então, eu tenho 4 letras e 3 números. Por exemplo, para essa primeira letra aqui, ó, para essa primeira letra, eu posso ter quantas possibilidades, né? E lembrando que eu posso repetir essas letras, igual eu posso repetir letras e posso repetir também números. Então, veja bem,
para esse primeiro número que está localizado aqui, e seguindo a ideia de princípio fundamental da contagem, da ideia do princípio fundamental da contagem, que eu faço multiplicação, outra multiplicação, até finalizar, né? Então, para esse primeiro número, para essa primeira letra aqui, eu tenho 26 possibilidades. Por que 26, professor? Eu posso colocar o A, o B, o C, o D, o E, o F. Então, eu tenho 26 possibilidades para a primeira letra. Para a segunda letra, eu também vou ter 26 possibilidades. Por que 26 e não 25, já que eu utilizei uma letra? Porque eu posso repetir. Por esse motivo de poder repetir, para a segunda casa, eu vou ter também 26 letras. E aí eu vou multiplicar agora pela terceira casa. A terceira casa, como pode repetir as letras, eu também vou ter 26 opções. Pode ser o A, o B, o C, o D, e daí por diante. Agora chegamos na parte do número, né? Foram 3 letras, número e depois letra novamente, né? Para o primeiro número, eu posso escolher o 1, 2, o 3, o 4, eu vou ter 10 possibilidades para esse primeiro número. Para outra letra, né, eu vou ter novamente 26 possibilidades, porque eu posso repetir. Para esse número também aqui eu vou ter 10, porque eu posso repetir. E para o último número eu também posso ter 10 possibilidades. Beleza? Então, ele lança a pergunta, né? Qual o número máximo de veículos que podem utilizar esse novo modelo de placa, lembrando que não podem existir 2 placas iguais. Então, basta eu fazer essa multiplicação. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar 456, 976 e 000. Então, veja bem, quantos carros eu posso emplacar utilizando esse novo padrão de placa? Então, eu posso emplacar 456.976.000 carros, beleza? Tranquilo? Então, a questão segue essa linha de raciocínio. Sofia, você conseguiu entender? Conseguiu entender essa questão? Deu certinho aí? Para entender essa questão? Sim? Aí, no finalzinho, eu tinha feito uma analogia com o número de celular. Por exemplo, eu vou escolher um número de celular aqui, aleatório, né? Escolhi um número de celular aqui. Os números de celulares de antigamente, eles vinham com essa configuração. Coloquei um número aqui que veio na minha cabeça, viu? Esse número aqui não existe, não. Se existir, deve ser de alguém aí que eu não conheço. Beleza? Então, veja bem, antigamente os números de telefone, eles vinham, né, no caso aí, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Eles vinham com 8 números, né? E aí, com o passar do tempo, lá em São Paulo, eles começaram a mandar mensagens aí de texto, SMS, né, para o pessoal, dizendo que a partir do mês tal teria que adicionar o número 9 na frente. Teria que adicionar o número 9 da frente. Por que que eles acrescentaram mais um número, um 9, por exemplo? Eles acrescentaram mais um número porque esses 8 números que antigamente eram os números de celulares começou a dar problema. Como assim começou a dar problema? Com esses 8 números aqui, eu posso ter X números de telefone. Como aí várias pessoas trocam de número, né? Às vezes tem 2, 3 números, esses 8 números não tinham a capacidade de todas as pessoas ter um número de telefone. Eles foram lá e adicionaram 9. Quando eles adicionaram um número 9, né, o que aconteceu? Eles aumentaram a quantidade de números de telefone que poderiam ser utilizados. Vocês podem esperar que daqui, né, esperar não, né, daqui uns 100 anos, 150 anos, ou então uns 80 anos, vai ter que adicionar mais um número, sei lá, vai ter que adicionar mais um 9, né? Aí vai ser o número que eles quiserem, beleza? Porque a capacidade, a quantidade de números vai cada vez diminuindo. E como cada número de telefone é registrado no CPF, por lei, você só consegue utilizar um número de telefone depois que você cadastrar o seu CPF, né? Então, o número é teu, você não pode repassar, a não ser que você venda o seu número. Então, mais na frente vai ter que adicionar um 9, ou então um 8, e daí por diante.
Beleza? Agora vamos aqui para a questão de número 7. Questão de número 7. A questão de número 7, lá da página 127 do caderno de atividade, página 127, ó, abreviação caderno de atividade, exercício 7. Ele diz o seguinte, ó, em uma parede há o desenho de 5 figuras geométricas que podem ser pintadas com 3 cores diferentes. Então, você tem aqui, ó, sei lá, a primeira figura geométrica, eu vou colocar aqui, ó, segunda figura geométrica, terceira figura geométrica, quarta figura geométrica, quinta figura geométrica, e é só 5, né? E as 5 figuras geométricas. Aí ele diz o seguinte, que essas figuras podem ser pintadas de verde, amarelo e azul. Verde, amarelo. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui as iniciais aqui em inglês, para ficar melhor, para não ter repetição das iniciais, né? Então, vai ser green, né? E yellow e blue, beleza? Verde, amarelo e azul. Só para as iniciais ficarem com diferente, porque amarelo e azul, tudo começa com A, e aí a gente pode confundir. E aí ele pergunta, né? De quantas maneiras distintas será possível pintar essas figuras? Então, veja bem, eu tenho 3 tintas. Vocês concordam comigo que para a primeira figura, eu posso pintar, por exemplo, eu tenho 3 possibilidades de escolha de cores, então eu posso pintar de verde, amarelo ou então azul. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 opções. Eu vou até escolher uma cor diferente aqui, deixa eu ver aqui, vermelho. Né? Então, eu tenho 3 opções para essa primeira coloração. Para a segunda, né, figura geométrica, eu também vou ter 3 opções. E já a gente vai ver por que eu vou ter 3 opções. Porque se eu trocar de ordem essas figuras bem aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o 3 e colocar no lugar do 2, as cores já vão mudar de posição. Por mais que as cores que aqui, ó, a número 1 é verde, a número 2 também é verde, quando eu troco de posição, eu vou inverter as figuras geométricas. Por exemplo, se aqui for um quadrado e aqui um triângulo, e os dois estiverem de verde, não é a mesma coisa. Por quê? Porque são figuras geométricas, no caso aí, diferentes. Aqui pode ser um quadrado, aqui pode ser um triângulo, um losango, um trapézio. Então, por isso que eu posso repetir as cores. Então, para a primeira, eu tenho 3 opções. Para a segunda, eu também vou ter 3 opções. Para a terceira figura, né, que eu falei errado, para a terceira figura também eu vou ter 3 opções de cores. Para a quarta figura, também 3 opções de cores. Para a quinta figura, também 3 opções de cores. Agora, veja bem, se as figuras geométricas fossem iguais, aí o negócio seria diferente. Eu não ia conseguir pintar todas elas de modo diferente, porque as figuras eram iguais. Como essas figuras aqui, elas podem ser encaradas de modo diferente, então eu faço essa multiplicação. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, não sei quanto é que é, 81 vezes 3, 243. Então, ele pergunta de quantas maneiras diferentes, né? Lembrando que distintas, para a gente aqui, em análise combinatória, né? Princípio fundamental da contagem, a palavra distinta, né? Ela tem um significado de diferente. De quantas maneiras diferentes será possível pintar essas figuras? É possível pintar 243 modos diferentes essas 5 figuras geométricas. Ok? Conseguiram entender? Vocês podem me dar um feedback? Sim? E aí? Sim, não? Posso seguir para a próxima questão? Rafael falou que sim. Então, o Rafael aí vai ser o porta-voz do 8º ano, já que o 8º ano não me responde nem com sim, nem com não, se pode ou não. Agora responderam, né? Agora, olha só, responderam. Beleza. Perfeito, vamos lá. Então, vou prosseguir, já que ninguém tem nenhuma pausa aí para dizer se
se está tudo certo ou não, então acredito que esteja. Júlia também, Luiz Helena, então vamos lá. Olha só, um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 5 vagões distintos. Então, a gente pode desenhar assim, ó. Um trem, eu vou desenhar um trem desse jeito aqui, ó. Aqui é um trem, ele é composto, no caso, por 5, né, vagões e uma locomotiva. Aí ele fala, sendo um deles restaurante. Então, olha só, eu vou ter aqui, né, o primeiro é a locomotiva e vou ter aqui um vagão, 2 vagões, 3 vagões, 4 vagões e o último vagão. Beleza? Desse modo, bem aqui. E a primeira aqui, ó, é a locomotiva. Locomotiva, onde é que fica aí o piloto do trem. Beleza? E aí ele coloca, ó, sabendo que a locomotiva deve ir à frente, claro que a locomotiva tem que ir à frente, né? Não sei se tem locomotiva atrás também, mas eu acredito que o piloto ele tem que ir na frente, apesar que, né, tem trens, né, que eles não têm piloto, né, são todos aí controlados por GPS. Mas aqui para esse trem aqui de carvão a vapor, a locomotiva tem que ir na frente, né? Sabendo que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Então, veja bem, eu tenho 5 vagões e um desses vagões é o restaurante, né? O vagão restaurante, ele não pode ir após a locomotiva. Então, o vagão, ele não pode ocupar a primeira casa. Em hipótese alguma, ele pode ocupar a primeira casa, beleza? Não o número de maneiras diferentes de montar a composição é. Então, a única observação que tem é essa. Eu tenho 5 vagões, uma locomotiva. E o restaurante não pode ir na casa número 1. Não pode ir na casa número 1. E aí ele pergunta quantas maneiras diferentes eu posso, né, montar aqui esses vagões. Por exemplo, para a primeira casa, eu só posso escolher, no caso aí, um vagão. Para a primeira casa, eu só posso escolher um vagão. Por que apenas um vagão? Porque só pode ser a locomotiva na primeira casa. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente. Então, eu não tenho opção. Obrigatoriamente, eu tenho que colocar a locomotiva na primeira casa. Então, eu tenho apenas uma opção. Agora, para a segunda opção, né, para o segundo vagão, eu não posso colocar o restaurante aqui. Eu não posso colocar o restaurante aqui. Mas qualquer um desses outros vagões, né, dessas 1, 2, 3, 4 possibilidades, eu posso colocar aqui. Então, ó, tirando a locomotiva, eu tenho 5 vagões. Mas desses 5 vagões, um deles não pode ocupar a primeira casa, que é o restaurante. Então, eu vou ter apenas 4 possibilidades. Entenderam essa parte? Fundamental, ó. Locomotiva é o 6º vagão. Eu tenho 5 vagões. Desses 5, apenas um não pode ocupar a primeira casa. Então, se apenas esse um não pode ocupar a primeira casa, eu vou ter apenas 4 possibilidades. Beleza? Agora, olha só. Então, eu fiz a possibilidade do primeiro vagão, a possibilidade do segundo vagão. Agora, olha só. Para o terceiro, né? Terceiro, quarto, quinto e sexto, eu vou ter quantas possibilidades? Por exemplo, para esse terceiro vagão, eu posso escolher qualquer outro vagão, né? Para o segundo vagão, eu posso escolher o segundo, terceiro, quarto ou quinto. Eu tenho 4 possibilidades. E aí eu já elimino aqui. Para o terceiro vagão, eu posso organizar o 4, 5, 6 na casa que eu quiser. Como tem apenas 3 vagões, eu vou ter 3 possibilidades. E aí eu risco esse vagão que já foi utilizado. 2 vagões, vou ter 2 possibilidades. E para o último vagão, eu vou ter apenas uma possibilidade. Agora, né, seguindo a linha de raciocínio do princípio fundamental da contagem, eu faço as multiplicações. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 60. 16 vezes 3, 3 vezes 8, 48.
48, vezes 2, 96, beleza? Então, eu vou ter aqui 96 possibilidades, 96 possibilidades. Ele pergunta, né? O número de maneiras diferentes de montar a composição é... Eu tenho 96 possibilidades de montar, no caso aqui, né? Esses vagões de modos diferentes. Galerinha, desse ano todo aqui, ó, desse ano todo, se fosse assim, professor, qual é o conteúdo mais importante para o meu futuro? Se fosse para escolher assim, que eu tenho certeza que se eu escolher alguma coisa assim na vida para fazer, né, eu vou utilizar isso. É esse conteúdo do nosso terceiro bimestre. Os outros conteúdos são de extrema importância, né? Mas muitos de vocês vão escolher uma profissão, depois de escolher essa profissão, vão tentar trabalhar, né, no concurso, vão tentar trabalhar aí no setor público, na área de formação de vocês, e todos os concursos, galera, que está saindo, né, já vou finalizar a aula, está caindo essa parte de probabilidade, estatística e medida de dispersão, né, ou medidas estatísticas, né, que é calcular média, moda, todos os concursos, galera. Por que eles começaram a cobrar essa parte da matemática? Porque, veja bem, as últimas provas do CESP que eu acompanhei, por exemplo, assim, ó, de 50 questões de direito, a galera que estava estudando verdadeiramente, eles estão acertando 48, 47 questões. Então, imagina, uma prova, sei lá, vamos colocar aqui, sei lá, para delegado da Polícia Federal, né, que é uma prova que só os cabeção aí estão estudando sério. Numa prova de 50 questões, né, grande parte dos candidatos está acertando 48, sempre vai acontecer um empate. Então, a parte do direito, né, para a galera, principalmente de Brasília, ela está muito solidificada, esse conhecimento está muito enraizado. A galera não está errando questões de direito na prova. O que eles fizeram? Vamos colocar matemática para tirar, né, para tirar ali o joio do trigo, dizendo assim, né? Então, eles começaram a colocar questões de matemática. Eles pensaram, quais questões nós vamos colocar? Quais conteúdos da matemática que a gente vai colocar? E aí, eles estão colocando esse conteúdo. Principalmente na prova, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Federal. Todas as provas estão caindo nesse conteúdo. Então, aqui é um ótimo começo para vocês se aprofundarem nessa parte. Fora que no Enem isso cai matando. Não vou me estender mais do que isso daqui nessa aula de hoje, tá bom? Fica esse aviso aí para quem já tem em mente, eu acredito que algum de vocês tem em mente aí, vou estudar para um concurso, né? Então já fica em mente essa parte